E aí, gente, agora que a gente vê a teoria toda da redação, a parte de dissertação argumentativa, vamos analisar algumas redações de alguns candidatos para a gente ver aí o que é considerado erro, o que dá certo, o que não dá certo em cada uma das redações. Eu escolhi começar com bancas ou com propostas mais genéricas, porque eu julgo mais difícil, que elas são mais difíceis de serem escritas, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqueles conceitos, principalmente Fundação Carlos Chagas, Consulplan, Funrio também. Pô, coloca aqueles temas muito amplos e, se você não ficar esperto, você pode fugir do tema no decorrer da sua escrita, tá certo? Depois a gente trabalha com propostas mais simples de serem desenvolvidas, como o CESP, por exemplo, porque ele já te dá os tópicos e assim já organiza como você deve desenvolver o seu texto, tá certo? Vamos falar de duas propostas aqui, depois a gente fecha com linguagens e aí já vai para o estudo de caso, finalizamos o nosso estudo de redação, claro que você tem que escrever, tem que produzir texto, tem que escrever, tem que reescrever, tem que ver o que dá certo. Escreve hoje, lê semana que vem, porque assim você vai conseguir pelo menos avaliar se está claro ou se não está claro. Você já consegue fazer uma primeira correção, fechou? Vem na telinha comigo. Primeira proposta é da Fundação Carlos Chagas e o tema, né, a proposta dizia o seguinte, foi um TRT. Diz assim, ó, tem um textinho de apoio, né, e depois tem o tema. Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre arte e verdade. Então, gente, apesar de a gente presumir como verdade, a gente acha que toda foto só traz algo que é verídico, a obra que os fotógrafos produzem não é uma exceção ao comércio nebuloso entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos estão preocupados em espelhar a verdade, ainda assim são assediados por imperativo de gosto e de consciência. Gente, mesmo quando o cara quer fotografar a verdade, ele ainda assim tem dentro dele o que ele gosta e o que ele acredita, em que ele acredita, né? Então não tem como o fotógrafo desprender do seu gosto, desprender de sua consciência. Ou seja, mesmo as fotos que parecem verdade, mesmo elas estabelecem de alguma forma um juízo de valor, um posicionamento. O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que elas se lembrem apenas das fotografias. Ora, gente, se a foto estabelece um juízo de valor, um posicionamento, um modo de ver a realidade, olha que problema. O problema é que as pessoas elas não se lembram por meio das fotografias, mas elas se lembram só das fotografias. A partir do trecho acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. Já combinamos que quem dá o tema é a banca. E a banca apresentou para nós o seguinte tema: a imagem como produtora de sentidos na modernidade. Veja que você precisa de fazer um texto dissertativo argumentativo, trabalhar o tema e posicionar-se a respeito dele, falando sobre a imagem como produtora dos sentidos na modernidade. Vale ressaltar, pera lá que eu vou marcar texto amarelo, caneta vermelha. A banca deu tema e a tese somos nós que devemos elaborar. Como que a gente faz a tese mesmo? A gente olha para o tema e diz: o que eu penso sobre esse tema? O que eu penso sobre isso? Sobre a imagem produzir os sentidos na modernidade. A partir disso aí, a resposta disso é a sua tese, é a sua visão. E é ela que vai configurar o início, a introdução do seu texto. A partir da tese, sabemos que o texto dissertativo argumentativo, ele tem como razão emitir um juízo de valor e comprovar esse juízo de valor. Você vai fazer isso por meio de argumentos. Podem ser 2 argumentos ou 3 argumentos no caso de 30 linhas. Lembrando que, como é uma prova da FCC, gente, só para a gente aqui colocar como observação, ela pede, a Fundação Carlos Chagas pede para escrever no mínimo 20
e no máximo 30 linhas. Não é o caso, por exemplo, do CESP, porque o CESP coloca no máximo 30 linhas. Eu já tive aluno na Polícia Federal que passou escrevendo 12. Pode acontecer. É claro que quanto mais a gente escreve, mais chance de estar bem argumentado o texto, o nosso texto terá, né? Mas é possível. Outra coisa importante é que a Fundação Carlos Chagas, ela dividiu essa prova valendo 100 pontos e colocou 40 pontos no conteúdo, que é a perspectiva adotada no tema, né? O olhar sobre o tema. Colocou 30 pontos em questão de coesão, progressão do tema, relação entre as partes do texto, né? E 30 pontos de expressão. A expressão é o uso de elementos linguísticos, é norma culta, é desvio gramatical, escolha vocabulária, entre outros, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver quanto que a aluna tirou. Vamos dar uma olhadinha. O texto dela é o seguinte, ela dividiu em 4 parágrafos, nós já vamos aqui colocar como primeiro, né, só olhando o formato do texto, o primeiro parágrafo como introdução. É aqui que ela vai apresentar o tema do texto, que foi dado pela FCC, e a tese, o que ela pensa sobre o tema. Nesses 2 parágrafos, ela vai comprovar a tese, e a comprovação da tese, ela se dará por meio de argumentos. Lembrando que essa parte é o desenvolvimento, essa parte ela é muito importante para o conteúdo, a escolha da argumentação, e no final nós teríamos o fecho do texto, que é a conclusão. Veja só que ela escolheu um conector próprio para concluir um texto. É comum fazermos a conclusão utilizando, deixa eu aqui apagar aqui antes que eu faça alguma bobagem, utilizando conectores como dessa forma, desse modo, pode ser logo, portanto, né? E assim por diante. Vale lembrar que sempre que um conector inicia uma frase, a gente usa uma vírgula depois, como ela utilizou aqui. Até então, esteticamente, o texto foi bem trabalhado, ela escreveu até o final da margem, fez a paragrafação, né? Colocou o recuo com o mesmo tamanho, por volta de 2,5 cm. Aqui parece que está um pouquinho maior, porque a tela expandiu um pouco o texto, tá certo? A letra não tem muita rasura, então nós vamos falar aqui, ó, que esteticamente o texto está ok. Sem rasuras, sem problema nas margens, com a paragrafação homogênea, uma divisão clara entre os parágrafos. Vamos ver agora como é que está o conteúdo do texto e o seu desenrolar, tá certo? Vamos começar aqui, ó. Nunca se produziram tantas imagens como atualmente. Aqui ela já apresentou o grande volume de produção de imagens e isso aí já foi apresentado pelo tema. O próprio tema disse aqui para nós que as pessoas se lembram, né, das fotografias, que a imagem produz, na verdade é aqui que está, né? A imagem como produtora de sentidos na modernidade, ou seja, na modernidade existe uma grande produção de imagens. Então vamos ver lá. Com a popularização dos celulares que fotografam e gravam, aqui sobrou um azinho, qualquer pessoa pode registrar e divulgar algo. Ela reforçou a ideia do volume de produção de imagens e foi bem específica, dizendo que hoje houve uma popularização de celulares e que isso faz com que haja uma produção grande de imagens. Porém, é uma conjunção de contraste e reforça a informação posterior como principal. Porém, uma mesma imagem pode gerar diferentes significados. Essa é a tese dela. Uma mesma imagem pode gerar significados diferentes. Aqui, o tema do texto apresentado pela banca foi a imagem como produtora de sentidos na modernidade. Ela começou dizendo isso, que há muitas imagens que todo mundo hoje tem acesso a isso, mas que essa produção de sentidos na modernidade, ela é uma produção diferente. Na verdade, essa produção é diferente, né? Essa produção de sentidos, esses sentidos, eles são diferentes. Uma mesma imagem pode gerar diferentes significados. Para indivíduos distintos... Peraí que eu tô de verde, né? Ai, meu Deus, eu sou uma jeguelina.
Uma mesma imagem pode gerar diferentes significados para indivíduos distintos ou mesmo ao longo do tempo. Gente, aqui a estratégia da aluna foi, na tese dela, apresentar dois aspectos que façam essa divergência na significação. O primeiro aspecto seria grupos de indivíduos ou indivíduos distintos. O segundo aspecto seria a diferença no tempo. Mas faltou aqui paralelismo nas informações. Como assim, professora? Quando eu falo para vocês na questão da expressão, se eu falo para vocês numa enumeração, se eu enumero informações, o ideal é que eu use a mesma estrutura gramatical. Quando ela jogou aqui para indivíduos, ela usou um substantivo. E aí depois ela fala, ou mesmo ao longo do tempo, ela usou uma estrutura adverbial, parece, né? Uma construção diferente. Eu não posso, gente, segundo a norma, olha aqui para mim, numa enumeração não é elegante que eu diga assim, olha, eu preciso de dinheiro, de ajuda e de que você saia. Existe aí uma quebra no paralelismo sintático, na enumeração dos termos. Eu estou dizendo que eu preciso de ajuda, é um substantivo, de dinheiro é um substantivo e de que você saia é uma oração substantiva. Há uma quebra no paralelismo aí. Acho que ela deveria aqui dentro da construção ter dito assim, que pode gerar significados diferentes para grupos distintos ou em momentos distintos, né? Ou para grupos com valores distintos ou para grupos que estão em momentos distintos. Não sei, a gente precisa de colocar no mesmo patamar para não haver essa quebra na expressão. Fechou? Então aqui nós temos um primeiro problema vou colocar aqui, ó, número 1. Houve uma quebra do paralelismo sintático. Mas, de qualquer forma, beleza, ela apresentou o tema e ela colocou o que ela pensa sobre o tema. O que ela pensa sobre o tema? Que a imagem, ela produz sentidos na modernidade, mas esses sentidos, eles são diferentes de acordo com os grupos e de acordo com o tempo. Aí, olha que legal. Um exemplo de divergência de sentidos ocorre quando um grupo extremista divulga vídeos de tortura e execução. A estratégia argumentativa que ela fez aqui foi a exemplificação, fechado? Para muitos, esses vídeos de tortura representam atos bárbaros que geram medo e devem ser combatidos. Porém, para tantos outros, as imagens são registros de bravura, devoção e lealdade. O sentido que uma imagem vai adquirir depende, faltou uma palavrinha aqui, muito do contexto e da história de vida do seu receptor. Gente, olha que bonitinho. Na introdução, ela apresentou duas maneiras ou duas formas de fazer a diferença no significado. A primeira é no grupo de indivíduos. Ela começa o primeiro parágrafo apresentando o grupo de indivíduos. No segundo parágrafo, ela vai desenvolver o outro aspecto, que é o tempo. Veja que na introdução, ela apresentou o argumento A, o indivíduo, e o argumento B, o tempo. Ela começa o primeiro parágrafo, vou tirar esse primeiro e segundo para vocês não confundirem, tá? Ela começa o primeiro parágrafo do desenvolvimento desenvolvendo o argumento A, que são aí os grupos dos indivíduos, e começa o segundo parágrafo do desenvolvimento desenvolvendo o segundo argumento, o B, que é a questão do tempo. Fechou? Um exemplo, essa frase não ficou muito legal, né? Porque um exemplo de divergência de sentidos ocorre quando um grupo extremista, o exemplo da divergência ocorre quando, na verdade, eu poderia já direto ter dito, quando um grupo extremista divulga vídeos de tortura e execução, para muitos, representam atos bárbaros que geram medo e devem ser combatidos. Para tantos outros, as imagens são registros de bravura, devoção e lealdade. O sentido que uma imagem vai adquirir depende do contexto e da história de vida do seu receptor. Beleza, veja que aqui a estratégia argumentativa que ela trabalhou foi a exemplificação. O tempo é outro fator que atua no sentido das imagens. Pessoal, aqui houve um outro problema de expressão que a gente chama de personificação ou prosopopeia.
Aqui, gente, é uma marca de oralidade. Quando a gente fala assim, ó, a Constituição fala que todos são iguais. Gente, Constituição não fala nada. Na Constituição existe a defesa ou a ideia de que todos sejam iguais, entende? Eu não posso dizer que o tempo atua no sentido das imagens. Eu vou dizer que o tempo ou que o sentido das imagens varia no tempo, não é? Então é ele que vai mudando de acordo com o tempo, não é o tempo que vai fazer que vai atuar, que vai realizar uma ação em cima do sentido das imagens. Aqui, essa personificação, ela traz uma coloquialidade ao texto. Com a modernização dos meios de comunicação, vírgula, vejam, gente, todo termo que a gente deslocar na nossa redação, o ideal é que a gente virgule, fechou? Para não termos problema aí com advérbio deslocado. As fotografias e os vídeos são divulgados quase que instantaneamente aos acontecimentos. Gente, as fotografias e os vídeos são divulgados quase instantaneamente aos acontecimentos. Quase que não existe. No entanto, algumas imagens que apresentam grande repercussão inicial perdem a sua relevância com o surgimento de novos eventos. Aqui ela está falando na questão do tempo, né? Apesar disso, há imagens que se perpetuam na memória de todos, seja por sua repetição exaustiva ou por um fator chocante. Gente, esse trecho ficou muito confuso. Ficou confuso no conteúdo, mas também existe um problema de expressão aqui. Eu vou até marcar de roxo, de vermelho, porque é um problema muito comum de eu encontrar nas redações. Ela falou aqui que com a modernização dos meios de comunicação, as imagens e os vídeos são divulgados simultaneamente. Aí ela joga no entanto e faz uma oposição, não é? Entretanto, algumas imagens perdem sua relevância. Apesar disso, é outra oposição. Há imagens que se perpetuam. Pessoal, isso aqui fica o avesso do avesso do avesso. As imagens são divulgadas instantaneamente, mas algumas perdem o sentido. Apesar disso, algumas perpetuam. Gente, olha o movimento do leitor na interpretação desse texto. Vem aqui comigo aqui na telinha. Quando a gente fizer uma oposição, no máximo uma oposição apenas no trecho, senão fica confuso demais. Eu vou dizer para vocês, todas as pessoas são iguais. No entanto, algumas são diferentes. Apesar disso, todo mundo é igual. Ora, gente, é o contraste do contraste do contraste. Aí fica o avesso do avesso do avesso, fica impossível de a gente compreender. O problema da expressão é que quando você lê o texto, a estranheza que é causada nesse trecho vem exatamente disso, a oposição da oposição da oposição. Ela fez uma regra, fez uma oposição e lá depois ela colocou uma ressalva. Vamos misturar, vamos ser mais direto. Vamos dizer que o natural é que as imagens percam sentido por causa do grande volume de informações, mas algumas perduram por serem fatores chocantes. Então, eu vou falar que naturalmente elas perdem o sentido. Entretanto, algumas ficam por algum motivo. O máximo que a gente tem que fazer numa frase, num período, num trecho, é uma oposição ou uma concessão. Fechou? Então, aqui no número 3, nós vamos colocar com um outro problema de expressão que compromete o conteúdo também, tá? Aqui nós temos falta de clareza, que é ocasionada por duas oposições sequenciais, fechado? Outra coisa também, olha também a falta de paralelismo. Apesar disso, há imagens que se perpetuam na memória de todos, seja por sua repetição exaustiva, pela repetição exaustiva da imagem, ou por um fator chocante. Olha que informação jogada, não é? Que fator chocante? É porque ele é um fator chocante? Ou porque um outro fator chocante interfere nessa? Aqui, esse argumento foi onde o trecho que a aluna perdeu mais pontos, tá certo? Logo, é uma conclusão. Ao produzir e divulgar uma imagem, o indivíduo não tem controle dos sentidos que essa figura adotará.
Gente, estranho esse termo, né? Essa figura. Além disso, não tem controle, tem também aqui um problema de expressão. Ter na língua culta deve ser utilizado no sentido de posse, né? Então aí a gente deveria colocar: o indivíduo não possui controle, ou melhor ainda, não há controle pelo indivíduo, não é? Dos sentidos que a imagem adotará. Acho que é melhor do que essa figura. Fechado? Então aqui nós temos aí o uso do ter impróprio. Aqui nós tivemos problemas de expressão, basicamente foram aqui a falta de clareza entre 19 e 25, que é o que é marcado no texto. Nós temos aqui uma estrutura que traz coloquialidade e acaba dificultando a clareza. E nós temos também falta de vírgula, né? Veja que os termos deslocados, ela não virgula. E dentro de uma redação discursiva, nós precisamos de virgular. Atenção que advérbios deslocados, termos acessórios deslocados, devem ser virgulados. Professora, mas se ele for curto, gente, não vamos sofrer com isso, não. Por quê? Se ele for curto, se ele for extenso, nós vamos preocupar nisso na parte objetiva. Na parte discursiva, nós vamos virgular todo o termo que estiver deslocado. Pessoal, a redação possui alguns problemas, mas eu vou contar para vocês quanto que essa aluna tirou. Ela tirou na coesão 20, na expressão 20,5 e no conteúdo 27,5. Nós temos aí, não, tá aqui errado, deixa eu aqui conferir. Não, aqui foi. É isso. Nós temos aqui meio vai 1. Deixa eu ver se eu sei contar, né? 8 com 5, 13 vai 1, 2, 4, 6, 7, 73,5, tirou 74%. Existem defeitos? Existem, mas ela trabalhou com a ideia de a imagem como produtora de sentidos da modernidade? Sim. Disse hoje em dia que todo mundo tem celular e isso popularizou. E a tese dela foi dizer que o sentido dessas imagens ele é diferente. Diferente nos grupos e diferente no tempo, não é isso? Ela desenvolveu o primeiro parágrafo do desenvolvimento, a questão dos indivíduos, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, né, que é o terceiro parágrafo na real, a questão do tempo. Fechou o texto reforçando essa informação. É um texto que atende bem ao que foi apresentado. Sumiu aqui, né, mas vocês têm a telinha. Pessoal, vejam que não é nenhum mistério escrever, não tem nenhum problema. A pessoa lá, o examinador, só quer ver se você entendeu o comando da questão, se você abordou o tema e se você mostrou de forma eficiente o seu olhar sobre o tema, certo? Agora nós vamos ler uma redaçãozinha de uma aluna que tirou, já vou até contar para vocês, olha, vamos somar aqui já os pontos dela. Pertinência ao tema Pertinência ao tema proposto, tirou o máximo lá, 20 em 20. Argumentação, 20 em 20. Encadeamento lógico das ideias, 10 em 10. Estruturação do período, coerência e coesão, de 0 a 8, 8. Tem então total, olha. Sintaxe, regência, concordância, colocação, isso aqui é norma, né? Regra gramatical. 9, aqui ela perdeu 3 pontos. Pontuação. 12, aqui ela perdeu 1 ponto. Propriedade vocabular total, ortografia total. Vejam que bonitinha, essa aluninha ficou com 96 pontos. Vamos ler esse aqui rapidinho, como a prova dela tá bonitinha, não vou deixar de ler no próximo vídeo, não. O advento da Lei Complementar número 135/2010, também conhecida por Lei Ficha Limpa, reflete de maneira inconteste o fortalecimento da democracia no Brasil e pode ter o condão de amenizar a corrupção no país. Gente, o tema da prova era a Lei Ficha Limpa, foi um TRE, tá? E
era para você fazer um texto dissertativo argumentativo falando da importância da lei de ficha limpa para a democracia no Brasil. Então, ela está dizendo, o advento da lei complementar número 135, também conhecida por lei de ficha limpa, reflete de maneira incontestável o fortalecimento da democracia no Brasil e pode ter o condão de amenizar a corrupção no país. Ela abordou o tema e colocou o olhar dela. Incontestavelmente, ela fortalece a democracia e pode ter o condão de diminuir a corrupção. Ela vai ter que comprovar isso. Antes disso, ela definiu, entende-se por ficha limpa, a lei que alterou a Lei Complementar número 64 de 90, e cuja principal medida consiste na proibição de que cidadãos que sofreram condenações pregressas em decisões de órgãos colegiados de segunda instância possam se candidatar às eleições. Olha, ela deu o posicionamento dela e aqui ela estabeleceu uma conceituação. Ela disse o que é a lei ficha limpa. Ela diz que é a lei que alterou essa aqui, a 64, e proíbe cidadãos que sofreram condenações em segunda instância que eles se candidatem às eleições. O grande volume de corrupção deflagrado na política brasileira deve-se, dentre outros fatores, à escolha equivocada dos candidatos pela maioria dos eleitores. Gente, o primeiro argumento que ela usa, você pode concordar ou não, primeiro parágrafo aqui é a introdução. Aqui em diante ela já está trabalhando com desenvolvimento. O primeiro argumento que ela usa é que a corrupção deve-se, dentre outros fatores, deveria ser entre, né? A escolha equivocada dos candidatos pela maioria dos eleitores. Esse é o tópico frasal. Prefere-se candidatos com maior apelo popular a candidatos com maior carga de conhecimento político, sociológico e antropológico. Prefere-se candidatos que utilizam-se de recursos mais dispendiosos de propaganda e imagens em campanha, àqueles que contam com uma carga mais vasta de projetos sociais e de realizações efetivas em prol da sociedade. Tal característica dos eleitores brasileiros pode ser exemplificada pela eleição com número significativo de votos do comediante Tiririca no pleito de 2010. Gente, esta deve ser a forma de você desenvolver o texto. Aqui nós temos o tópico frasal, em que você apresenta o primeiro argumento, que é, apresenta o argumento, afirma, a corrupção se deve à escolha equivocada. Aqui, ela desenvolve o argumento, falando que a gente prefere candidato que tem apelo popular a candidato que tem conhecimento, que prefere candidatos que gastam mais do que candidatos que têm projetos, certo? E aí, depois ela fecha o texto dela, o parágrafo primeiro dela aqui do desenvolvimento, com a estratégia argumentativa que é a exemplificação. Vale lembrar que dos 4 erros que ela perdeu de norma, 2 estão aqui. Aqui é prefere-se candidatos. Quando eu tenho o verbo mais o se, eu vou caçar o sujeito. O sujeito está aqui, ó, candidatos. Candidatos são preferidos. Aqui tinha que ser preferem-se. Candidatos são preferidos. Ela não perdeu 2 vezes, porque erros iguais, eles não são computados 2 vezes. Um outro erro aqui é que o que é uma partícula atrativa de pronome, então teria que ser que se utilizam, certo? Outro argumento aqui, o outro parágrafo de desenvolvimento dela é o seguinte: outro fator que pode ser melhorado com a vigência da lei ficha limpa, tá aqui de novo. Outro fator que pode ser melhorado com a vigência da lei ficha limpa é o maior conhecimento que será ofertado ao eleitor acerca do passado do candidato às eleições. Esse é o tópico frasal dela. Ela está dizendo que a lei ficha limpa vai auxiliar também no conhecimento do candidato. Aí, ela apresenta a primeira ideia dela, que é a questão do conhecimento. Vai desenvolver. A lei funcionará como um filtro, pelo qual não passará aquele que teve manchada a sua reputação. Gente, ela apresentou o tópico frasal, que é a afirmação dela, dizendo que a lei ficha limpa vai trazer um maior conhecimento a respeito do candidato. Como que ela desenvolve essa afirmação? Ela desenvolve por meio de uma
analogia. Da mesma forma que o filtro filtra a água, a lei filtra os candidatos. Ora, se nem mesmo os candidatos a cargos públicos efetivos podem ter condenação antecedente para ocuparem uma carga no... Ora, se nem mesmo os candidatos a cargos públicos efetivos podem ter condenação antecedente para ocuparem uma vaga nos quadros da administração pública, não seria razoável que o candidato a exercer o poder em nome do povo pudesse tê-la, pudesse ter a condenação. De novo, ela faz uma analogia. Ora, da mesma forma que os candidatos a cargos públicos não podem ter condenação, o cara que vai também ocupar cargo eletivo não pode ter, fechou? De novo, ela faz uma comparação. Desse modo, não há dúvidas de que, faltou um de, né? A Lei Ficha Limpa é uma importante ferramenta no combate à corrupção no Brasil, bem como no aprimoramento das instituições democráticas. Fez o último parágrafo de conclusão, utilizando um ordenador comum. Desse modo, não há dúvidas de que a Lei Ficha Limpa é uma importante ferramenta no combate à corrupção. Aqui ela fez uma emenda que era opcional. Nessa prova específica, a gente direcionava fazer dar uma sugestão ou projetar uma expectativa. Ela fez isso. Espera-se que os políticos eleitos cumpram o seu dever de representar o povo, tendo sempre em vista os fundamentos e objetivos constitucionalmente previstos, e que os eleitores exerçam de forma devida o seu papel de detentores do poder e façam a escolha consciente de seus representantes. Isso aqui, gente, é uma conclusão que, além de sintetizar a informação apresentada, ela colocou uma expectativa, que não é necessário em toda a prova, tá certo? Gente, isso, 96 pontos, é total numa... Vem aqui comigo na telinha. 96 pontos é total numa redação de concurso, né? Um errinho ou outro, todo mundo comete. Isso aí é total. O fato é que é possível você fazer, desde que você faça o texto de uma forma consciente. Introduziu, apresenta o tema e a tese. Pode trazer um conceito, pode trazer uma definição sem problemas. No desenvolvimento, apresente o seu argumento e use outras frases para desenvolver, para comprovar esse argumento. Usando comparação, analogia, dado, argumento de autoridade, você dá conta, porque você tem um conteúdo que é importante para a prova, tá certo? Nós vamos agora, no próximo vídeo, fechar a questão da redação dissertativa argumentativa e eu espero você.